Souza Neto. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora conselheira presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a excelentíssima senhora presidente em exercício facultou a palavra. O senhor conselheiro Otávio Lessa, em acordo com todos que fazem parte da segunda Câmara, apresentou a proposta de emenda da alteração da resolução normativa 003 de 2013, no item 4, inciso 2º, com relação ao funcionamento das câmaras, lido em primeira leitura. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, TC 1981-2013. Devolvido ao relator que havia solicitado vista. TC 2490-2009. Trata-se de convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Logística. Aprovada a resolução 226. Relator conselheiro Otávio Lessa Zora dos Santos. TC 1981-2013. Trata-se do edital da concorrência pública, CEINFRA. Aprovada a decisão simples. TC 6186-2013. 6624-2013. Entre outros relacionados com o balanço geral das prefeituras e câmaras. Aprovada decisões simples, 15 dias. TC 13580-2008. Retirado de pauta. TC 4955-2010. Devolvido ao relator que havia solicitado vista. A excelentíssima senhora presidente em exercício passou a presidência para o senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, para que a mesma pudesse relatar. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 4955-2010. Trata-se do balanço geral com a DR do Estado de Alagoas, exercício 2009, e aprovada a resolução 227, retornando à presidência para relatar a conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, TC 263-2013, retirado de pauta. TC 14.203-2012, 13.905-2012, entre outros relacionados com aplicações de multas, aprovados acórdão 377 a 384. TC 3405-2013, aprovado com a abstenção do senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. TC 1192-2010, 1174-2010, entre outros relacionados com convênios, aprovados em resoluções 228 a 232. Não havendo processo a relatar, a excelentíssima senhora presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a sessão de quinta-feira no horário regimental. A ata da sessão em discussão, a ata da sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas do dia 23 de julho do ano 2013. É a discussão, coloco votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. De acordo. Conselheiro Otávio Lessa. Não, já foi feito. De acordo. Conselheira Rosa Albuquerque. De acordo. Conselheira Maria Cleide. De acordo. Conselheira substituta Ana Raquel. Conselheiro substituto Zé Maciel. De acordo, excelência. Aprovada.
Solicito do coordenador de plenário do MCS para fazer a leitura da resolução que trata da mudança do horário das câmaras. Câmara. Segunda Câmara. Segunda leitura. Proposta de emenda à resolução normativa número 003 de 2013 altera o artigo 4º, inciso 2, da resolução normativa número 003 de 2013. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve alterar o artigo 4º, inciso 2, da resolução normativa número 03 de 2013, que passará a ter a seguinte redação: artigo 4º. A segunda Câmara reunir-se-á às quartas-feiras, às 11 horas. Sala da Sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em Maceió. Conselheiro Presidente, Cícero Amélio da Silva. Conselheira Vice-Presidente, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Conselheira Corregedora, Ouvidora, Maria Cleide Costa Bezerra. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Conselheiro Otávio Lessa, relator. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Faz a leitura na hora do expediente. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial de Contas. Não havendo quem dela. Eu só queria, sobre essa resolução, dizer que foi em boa hora que o conselheiro Otávio Lessa trouxe, até porque fica no mesmo dia e geralmente realmente não vai deixar de ser efetivada a reunião por falta de quórum, porque geralmente, se faltar um na Câmara 2, que a Vossa Excelência preside, terá algum conselheiro que Vossa Excelência poderá convidar. Como assim também, na Câmara número 1, eu poderei convidar um outro, então será uma dinâmica muito boa. Eu quero até parabenizar e já deixar o arquivo do aprovo. Só isso mesmo, senhor presidente. Continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público de Contas. Palavra. Senhores conselheiros, senhor presidente, senhores presentes, serei breve somente para comunicar aos senhores que nesta tarde está ocorrendo uma seleção para provimento de um cargo comissionado no âmbito do MPC, em virtude da aprovação de uma servidora nossa no concurso para juiz de direito do Estado do Acre. E como não havia ninguém em mente para substituir de forma imediata, decidimos fazer uma seleção que está ocorrendo agora à tarde no centro de treinamento, com a autorização do seu presidente, do diretor da Escola de Curso, conselheiro Luiz Eustáquio. E gostaria de informar que o cadastro da seleção, compareceram 40 pessoas hoje à tarde, pessoas das mais diversas qualificações, pessoas com doutorado em direito financeiro, pessoas fazendo curso de doutorado, mestrandos, mestres em direito público. Então, acredito que, se for do interesse dos senhores, dos conselheiros, após o término da seleção, o Ministério Público pode disponibilizar o cadastro dessas pessoas que entregaram seus currículos e as provas correspondentes, para que cada conselheiro, assim desejando, tome a atitude que melhor lhe aprouver, havendo a necessidade. Era somente essa informação que eu gostaria de passar, presidente. Continua facultada a palavra. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Na hora da ordem do dia, com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo para relatar. Senhor presidente, eu gostaria, antes de mais nada, de solicitar a Vossa Excelência a retirada de pauta do processo 9.673/2010, a licitação de pregão eletrônico, e o 3.920/2009,
que é o convênio entre a Secretaria de Saúde e a Universidade Estadual de Ciências da Saúde. Vou tirar de pauta esses processos até outra oportunidade. Passaria a relatar os processos que estavam na pauta também. É o processo 11.064/2009. Trata-se do primeiro e segundo termo aditivo ao contrato 128/2009, celebrado entre o município de Maceió através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e a empresa Machado Armaria Limitada. No que diz respeito ao contrato 128/2009, TC 11.064/2009, nos valores de R$ 11.494, foi o mesmo relatado em 25 de maio de 2010, através da Resolução 2848/10, publicada no Diário Oficial e edição de 1 de 6 de 2010. O primeiro termo aditivo ao contrato, de número 128/2009, teve por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato, a partir do dia 31 de dezembro de 2009 até o dia 14 de março de 2010. Ficaram ratificadas todas as demais cláusulas do contrato. O contrato, enquanto se devidamente assinado pelas partes interessadas, no dia 4 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial no dia 5 do mês de ano. Em razão desse aditivo, o valor do contrato estabelecido na cláusula terceira foi acrescido do percentual de 25%, que correspondeu ao montante de R$ 2.873,50. O termo aditivo de vigência do contrato 128 ficou prorrogado mais 3 meses a partir de 15 de março de 2010, ficando ratificado todas as demais cláusulas. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o douto Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente. Voto pela sua anotação. A palavra ao Ministério Público de Contas para se pronunciar, doutor Pedro Barbosa. Pela regularidade, excelência. Em discussão o processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Encerra a discussão e coloca votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com relator, presidente. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Processo 6.697/2005. O processo é sobre o contrato número 01/2005, firmado entre a Prefeitura Municipal de Maceió e a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e a senhora Ana Paula Dorvilê da Rocha Lima. O contrato é a locação do imóvel de propriedade da locadora para fins de não residencial destinado à instalação da Comissão Única de Licitação. O valor da avença é de R$ 90.000, com um pagamento mensal de R$ 13.000, de acordo com a cláusula segunda. O contrato em apreciação teve o prazo de vigência de 30 meses, contado a partir da publicação do Diário Oficial do Município, que aconteceu no dia 27 de junho de 2005 e tendo sido publicado no Diário Oficial do mesmo no dia seguinte. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o douto Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente. Voto pela sua anotação. A palavra ao Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa, para se pronunciar. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Encerra a discussão e coloca votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com relator, senhor presidente. Aprovado. Processo 13.257/2008, com anexo 14.257/2010. O processo é o contrato celebrado entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social. O objeto do presente contrato é a aquisição de 25 microcomputadores e 5 notebooks destinados à Secretaria de Estado de Assistência Social.
O valor global desse contrato é de R$ 71.700. A vigência do presente contrato é de 60 dias, contado a partir da publicação do Diário Oficial, que aconteceu no dia 24 de setembro de 2008 e publicado no Diário Oficial na edição dia 26 de março do mesmo mês e ano. A avanço decorrer da licitação de modalidade pregão presencial para registro de preço número 140 de 2007 e seus anexos. Adesão à ata de preço 140 de 2007, realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo, contido no processo administrativo 757 de 2008. Adota a Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o do Ministério Público opinaram favoravelmente. Voto pela sua anotação. A palavra ao Ministério Público de Contas, Dr. Pedro Barbosa, para se pronunciar. Pela regularidade, excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. A discussão e coloco votação. Conselheira Otávio Lessa, com relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Processo 6.867/2008. É o convênio número 17 de 2008, firmado entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social e a Associação Esperança da Vida, projeto Talita. O objeto do presente convênio é apoiar financeiramente a Associação Esperança de Vida, projeto Talita, para atendimento de 15 crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 17 anos em regime de abrigo, conforme descrito na cláusula primeira. O valor total do recurso a ser repassado pela concedente é de R$ 11.550, parcelas mensais de R$ 750, correndo a despesa por conta de recursos financeiros descrito na cláusula segunda, anexo 1º. A vigência do presente contrato é de 15 meses. O convênio foi assinado pelas partes dia 7 de abril de 2008 e publicado no dia seguinte, no Diário Oficial do Estado. Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o douto Ministério Público opinaram favoravelmente. Voto pela sua anotação. Com a palavra ao Ministério Público de Contas, Procurador-Geral, Dr. Pedro Barbosa. Pela regularidade, excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. A discussão e coloco votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com o relator, senhor presidente. Aprovado. Processo 4.099/2010. É o contrato 14/2010, respectivamente celebrado entre o município de Maceió, com a interveniência da Secretaria Municipal de Educação e a empresa VF da Mota Silveira, Mercadinho MR. O presente contrato é aquisição de gênero alimentício para atender os alunos do Programa de Inclusão Jovem, Projovem Urbano das unidades escolares, pertencente à Rede Municipal de Ensino. A modalidade licitatória aplicada ao caso em apreciação foi pregão eletrônico, tipo menor preço, número 05/2010, deflagrada mediante procedimento administrativo número 65/45/914/2009, regido pela Lei Federal número 10.520/2002 e do Decreto Federal 5.450/2005 e pelos decretos municipais 6.417/2004 e 6.476/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/1993 e pela Lei Complementar 123/2006. O valor do contrato é de R$ 62.587,64. A vigência do contrato foi de 20 meses e sua execução em 18 meses contados a partir da publicação no Diário Oficial do Município, tendo-se prorrogado em cláusula 7ª. O respectivo contrato foi devidamente assinado pelas partes interessadas e pelas testemunhas em 23 de março de 2010 e publicado no Diário Oficial no dia seguinte. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o douto Ministério Público opinaram favoravelmente. Voto pela sua anotação. E o calor está grande, vamos tocar uma do pano.
Palavra ao Ministério Público de Contas para se pronunciar. Doutor Pedro Barbosa. Pela regularidade. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com o relator, senhor presidente. Aprovado. Processo 3.566/2009. Processo de aquisição e compra celebrado entre a Companhia Municipal de Administração de Recursos Humanos e Patrimônio e a Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado de Alagoas, Transpal. O processo tem por objeto a aquisição de vários transportes referente ao mês de setembro de 2009 para funcionário da Comarp. O valor é de R$ 61.100. A autorização foi devidamente assinada pelo diretor-presidente da Comarp em 24 de setembro de 2009, sendo publicado o termo de ratificação no Diário Oficial do Município, edição dia 26 do mesmo ano e mês. O ajuste em questão foi decorrente da inexigibilidade de licitação com o fulcro do artigo 25 e artigo 62 da Lei Federal 8.666/93. Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do douto Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente, voto pela sua anotação. Palavra ao Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa, para se pronunciar. Pela regularidade, excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. A discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com o relator, senhor presidente. Aprovado. Processo 14.976/2009. É o convênio número 05/2009, firmado entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas e a empresa BCO Propaganda Limitada. O objeto do contrato é a aquisição de VTs e revistas enfocadas em termos de recursos hídricos e meio ambiente, conforme as seguintes especificações: criação, roteirização e produção de 4 vídeos institucionais, utilizando os efeitos visuais em 3 dimensões, com trilha sonora e locução profissional. O VT terá uma duração de 3 minutos e deverão ser entregues em 40 cópias no total com a rotulagem. 2. A criação de diagramação de revista institucional com 8 lâminas impressa em 4x4 a cor, com 2 motivos, capa, papel colchê, 90 gramas, acabamento com dobra em grampo. O valor global do contrato é de R$ 71.250. O prazo de vigência do presente contrato é de 60 dias. O contrato foi devidamente assinado no dia 21 de outubro de 2009 e publicado no dia 16 de novembro de 2010. O instrumento em questão decorreu de licitação na modalidade shopping, segundo as normas do Banco Mundial, conforme permite o artigo 5º, artigo 42 da Lei 8.666/93. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o douto Ministério Público opinaram favoravelmente, voto por sua anotação. Palavra ao Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa. Pela regularidade, excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com o relator, presidente. Aprovado. Não tem mais processo, presidente. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público.
Tem em mãos o processo TC 13580, versus autos sobre o contrato de fornecimento firmado entre a Prefeitura Municipal de Maribondo e a empresa comercial Compre Fácil, objetivando a aquisição de gênero alimentício para a merenda escolar do PEJA, PET e PAC do município. A presente avença decorreu pela modalidade de licitação tomada de preço número 3 de 2007. Valor do contrato R$ 99.577,14. No trâmite processual, observou-se que não constava nos autos documentos inerentes ao termo pactuado. Em face dessa ocorrência, os autos foram diligenciados para a referida Prefeitura através da diligência 644 e 762 de 2011, onde gerou decisão simples por não ter havido resposta da mesma, no qual aplicou a multa pelo não atendimento das diligências e se requeriu os devidos esclarecimentos justificativos pelo não envio dos documentos. O ex-gestor citado, na referida decisão de 23 de outubro de 2012, apresentou a defesa através do processo TC 18707, anexado aos autos, a fim de anular a multa aplicada e o arquivamento do processo. Contudo, os autos evoluíram a douta Procuradoria Jurídica, que é o seu devido exame quanto ao teor da matéria e da defesa, onde a mesma se manifestou através de parecer 603, opinando pela não anotação dos contratos e pela manutenção da multa, tendo em vista que o ex-gestor não justificou e não enviou os documentos requisitados a esse egrégio Tribunal de Contas. Considerando que os autos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte, que opinou no parecer 1234, de 2013, sugerindo o não acolhimento do pedido de reconsideração de multa aplicada, opinando pela irregularidade do contrato em apreço e aplicando a multa prevista no artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica do TCE, devendo, contudo, ser concedida a contraditória e ampla defesa ao gestor Cleovan Florentino de Almeida, prefeito de Maribondo à época da contratação. Considerando o acima exposto, acolhendo o entendimento do Ministério Público, e se o Pleno Tribunal de Contas Estadelador do uso suas atribuições constitucionais e legais. Pelo não acolhimento do pedido da reconsideração, requerido através do processo TC 18707, B, pela manutenção da multa de 50 PFAL ao gestor, senhor José Márcio Tenório de Mello, C, concedeu o prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento da notificação através do AR para o senhor Cleovan Florentino de Almeida, gestor à época da contratação, que apresente as suas defesas quanto à ocorrência constatada quando a referida contratação, de acordo com o que prescreve o artigo 95 do Regimento Interno desta Corte e com o artigo 5º da Constituição Federal. D, que o presente processo deverá ser remetido à diretoria do FUNCONTAS para a ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. E, que após as providências por parte do FUNCONTAS, o presente processo ficará sobrestado no gabinete do relator até que seja atendida em tota a prestação da seguinte deliberação. E F, que se dê publicidade da presente deliberação para a sua eficácia jurídica. A palavra do Ministério Público de Contas, Dr. Pedro Barbosa, para se pronunciar. Pela irregularidade da contratação, excelência, não acolhimento do pedido de reconsideração da multa aplicada, pela ausência de publicação do ato de homologação do certame, bem como a ausência de publicação do próprio aviso do edital pertinente ao certame. Observado contraditório ampla defesa. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Discussão. Esse processo foi pautado Na pauta anterior. na pauta anterior. Estava no processo do anterior. Aí fiquei Foi da anterior. Simplificar. Nada a acrescentar, senhor presidente. Essa é a discussão e coloco votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanho o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Conselheiro substituto Zé Maciel. Com o relator, excelência. Eu gostaria de convidar a conselheira Rosa Albuquerque para assumir a presidência enquanto eu vou me ausentar um pouco. Presidente, eu queria aproveitar, mas Vossa Excelência aí,
como já estava pautado, eu trouxe um processo que a gente já tinha decidido em sessões passadas, que ela poderia ser monocraticamente. Mas, como já tinha pautado, eu trouxe com relação àquilo que Vossa Excelência está pretendendo fazer, mas ainda não se concretizou. No caso de Novo Lino, aqui com relação à prestação de conta de 2012, eu estou fazendo aquela diligência prévia antes de passar para o departamento. Você entende? Ela deu entrada no nosso protocolo, ele tem 18 itens faltantes para que possa ser analisado a prestação de contas. Nós tínhamos falado na sessão anterior, que a conselheira Rosa presidiu. Eu não sabia que Vossa Excelência ia sair, só estou querendo ratificar isso para que Vossa Excelência, no seu intuito de a gente botar uma trava no bom sentido, no sentido de que os processos já entrem, vamos dizer assim, instruído dentro da documentação toda perfeita. E nesse caso eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. 18 itens faltantes para que possa ser analisado. Eu trouxe 3 casos na sessão passada e agora trouxe isso porque ele não estava pautado para a sessão anterior, estava para essa. Mas você ver a dimensão e o tamanho do que os gestores estão aplicando para cumprir prazo e, na verdade, não está com a documentação ainda completa. Só queria para que Vossa Excelência ficasse ciente disso e, obviamente, eu vou relatar com a presidida pela conselheira Rosa, só para Vossa Excelência ter noção do espaço que está tendo com relação às prestações de contas. Posso usar a palavra? A palavra do conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. É que, na verdade, o conselheiro solicite que o desejo de Vossa Excelência e de todos nós é que haja um checklist lá no protocolo para só aceitar a entrada da prestação de contas com ela devidamente perfeita e acabada. Na verdade, estão trazendo alguma coisa para dizer que estão em dia com a prestação de contas, quando na verdade não estão. E para ser coerente, como foi da vez passada, eu acho que o processo pertence a Vossa Excelência preside, no caso eu também, os demais, e que para dar agilidade não precisava trazer ao plenário, que Vossa Excelência mesmo assim faz. Pelo menos para esta oportunidade. Eu, ratificando também o que a sessão passada, eu trouxe simplesmente para que a gente possa tomar conhecimento do tamanho do volume dos problemas. Só isso. Esta presidência gostaria da compreensão dos senhores conselheiros, Ministério Público, auditores e, enfim, deste tribunal, para que, como a gente não fez a sessão administrativa dessa semana, a gente pudesse fazer a discussão na terça-feira, na nossa reunião administrativa, faria a discussão, tomaria os procedimentos e aqui no plenário depois traríamos o procedimento que tomaremos em decisão com o colegiado. De acordo. Então, muito obrigado, Vossa Excelência. Desculpe atrapalhar a saída, mas... Calorzinho a mais não faz falta. Não, que eu estou indo aqui bem. Mas essa é a Não precisa, não. Oi. Cadeira. Pegue o meu. Ah, ele está trazendo. Obrigada. Senhora Presidente, tem um processo TC 12.855. Trata-se dos autos sobre o contrato número 9/2003, celebrado entre a Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió e a empresa Recomonde Artesanatos de Couro Limitada e Universal Construções Comércio e Serviço Limitada, respectivamente. Os presentes termos contratuais têm como objeto a aquisição de fardamentos, equipamento de proteção individual e coletiva, conforme especifica o anexo 1. O valor do contrato 9 foi de R$ 23.228 e do contrato 10, R$ 23.100,55, estando os valores unitários e dotação orçamentária discriminada na cláusula 2ª. O prazo contratual da respectivo termo é de 24 meses, iniciando a partir da data da assinatura.
Consta apenas nos autos das folhas 161 e 162, termo aditivo do contrato, iniciando em 17 de julho de 2003, terminando em 12 de abril de 2005. Através de decisão simples apreciada pelo Pleno desta Corte, foi concedido prazo para apresentação de defesa, tendo em vista que, quando ao exame dos contratos sobre apreciação, o Ministério Público de Contas observou falhas quanto à realização de abertura dos envelopes, tendo sido, nesta ocasião, uma das empresas desabilitada, face à certidão do FGTS, que encontrava-se vencida, bem como não constar o carimbo da Junta Comercial no contrato da empresa. Através do processo 4110 de 2013 e o processo 4899 de 2013, o gestor do contrato e um dos membros da Comissão de Licitações apresentaram sua justificativa em relação à notificação expedida. Alegaram tempestivamente, em resumo, a prescrição quinquenal do processo, escrito nas leis 9784/99 e 9873/99, para o exercício de ação punitiva pela administração pública. B, pela invalidação do convite por haver 3 propostas válidas. Não haver 3 propostas válidas implicaria a violação do princípio do interesse público, já que versa o contrato sobre aquisição de equipamento de proteção individual. C, que não houve dolo de má-fé por parte dos ex-gestores da SLOM. Procedida a juntada a justificativa aos autos, estes foram enviados ao Ministério Público de Contas para devido exame. O Ministério Público de Contas, através do parecer 1198, manifestou-se pelo acolhimento em parte da defesa, discordando da argumentação trazida pela ex-gestora no sentido que a pretensão punitiva da administração pública estaria prescrita, e ao final opina pela regularidade com ressalva dos contratos, nos termos do artigo 133, inciso 2º do regimento interno desta Corte de Contas, recomendando que seja determinado ao órgão responsável 1 que se abstenha de ordenar ou permitir a execução de serviço ou fornecimento de bens sem observância dos ditames legais, em especial quanto à homologação de carta-convite, sem que haja pelo menos 3 propostas válidas, tendo em vista que há falta da previsão legal para procedimento adotado no caso em tela. Considerando finalmente que, estando o processo devidamente instruído, resolve o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas decidir pela regularidade, anotando para fim de registro nos termos do artigo 1º, inciso 20, da Lei 5.604, ressalvando que nas próximas contratações deverão constar nos autos, em especial quanto à homologação da carta-convite, que haja pelo menos 3 propostas válidas para o procedimento ser totalmente legal. Com a palavra o Ministério Público. Vossa Excelência julgou regularidade com ressalva. Eu tenho em mãos o parecer 1198/2013 da Terceira Procuradoria de Contas. O parecer do Ministério Público de Contas também manifesta seu entendimento pela regularidade com ressalva da avença, em virtude, segundo o entendimento da Procuradoria competente, da ausência de dolo no gestor na repetição do convite. E ao mesmo tempo, não acolhe o argumento, a defesa trazida pelo gestor, no sentido da prescrição da pretensão punitiva do tribunal. Respeitada, então, a independência funcional presente entre os membros do Ministério Público de Contas, eu reitero os termos do parecer 1198/2013, mas queria manifestar e registrar o meu entendimento pessoal contrário a esse entendimento, no sentido de que a legislação não exige a presença do dolo do gestor para impor a repetição do ato do convite. A legislação afirma, a meu ver, de forma categórica, que não havendo 3 propostas válidas, e isso com a intenção de ampliar o universo de participantes, deve a administração repetir o convite, não mencionando na existência de dolo por conta do gestor. Então, registrado o meu entendimento pessoal, que possa ser levado em consideração pelos excelentíssimos conselheiros,
e respeitando a independência funcional presente entre os membros do Parquê de Contas, reitero os termos do parecer 1198, 2013, terceira Procuradoria de Contas, opinando pela regularidade com ressalva do presente contrato. Em discussão o processo. Eu peço a palavra. Sua Excelência, o doutor Procurador, disse que não poderia repetir, mas manter a ressalva. Veja só, assim como os conselheiros procuradores, o Ministério Público funciona numa sistemática de divisão das procuradorias e relatorias, entre aspas. Então, o procurador competente, natural em relação ao processo, à temática, é a terceira Procuradoria de Contas, que exarou o parecer pela regularidade com ressalva. Eu apenas fiz registrar o meu entendimento pessoal, que é diverso procurador, mas respeitando a independência funcional, porque o procurador competente para atuar no processo é o procurador da terceira Procuradoria de Contas, ratifiquei, confirmei o parecer 1198/2013, que opina pela regularidade com ressalva. A minha opinião é igual a de Vossa Excelência. O meu entendimento é que o processo deveria ser irregular pela ausência de repetição do convite. O meu entendimento é igual ao de Vossa Excelência, era isso que eu queria saber. Vossa Excelência ratifica, deu a opinião pessoal, como procurador também, mas ratificando por funcional aqui. E como nós aqui podemos fazer o voto em separado, eu já fiz esse voto aí com o conselheiro Alberto Pires, com essa ressalva. A gente coloca a ressalva, às vezes não sabe bem o que se trata. Quando foi naquele processo, eram várias coisas que chegavam a 6,5 milhões. Eu fui incoerente, eu darei meu voto no momento oportuno. O senhor pede vista dos autos, é isso? Não. Eu vou dar o voto. Pede discussão. Faz discussão. Passo a votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. Voto de acordo com o entendimento pessoal do conselheiro, do procurador doutor Pedro Barbosa, pela não anotação, tendo em vista que a ressalva nada vem a esbarrar esse tipo de procedimento. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Eu voto também no sentido da irregularidade do contrato, e, inclusive, que eu acho que deveria ensejar, inclusive, a aplicação de multa pela irregularidade. Né? O meu voto é no sentido da irregularidade com a aplicação de multa. No sentido da opinião pessoal do procurador do Ministério Público. Conselheiro substituto, doutor Sérgio Maciel. Excelência, também apresento voto discordante, acompanhando o entendimento pessoal do doutor Pedro, no sentido de que se deveria ser feito um novo convite e que fosse obedecida a legislação que prevê pelo menos 3 convidados para o procedimento licitatório no caso do convite. Então, 2, 3, maioria por não anotação. Então, fica vencido o voto do conselheiro relator Otávio Lesse pela anotação do processo do contrato apreciado. Então agora tem que tem que dar um voto contrário para que seja. Tem que dar um voto contrário. Foi voto vencido de Vossa Excelência. Aí o voto vencedor. Porque essa aqui é a primeira vez que eu estou aqui no tribunal que eu vi dessa forma. Então tem que criar uma forma para que a gente possa seguir daqui para frente de uma forma diferente. Nesse período eu já vi vários e acredito que Vossa Excelência pode não estar nesse instante lembrado já. Voto vencido. Não é isso não, presidente. Não é isso não, conselheiro. Eu estou dizendo com relação ao seguinte, uma opinião pessoal contrário ou adicionando ao parecer do Ministério Público, tá?
ser modificado, ser colocado no pleno, verbalmente, e ser aprovado da forma da opinião pessoal. Isso que eu estou dizendo que eu nunca vi. Então eu quero ver como é que a gente vai proceder, mas que daí para frente a gente já saiba como é que vai proceder. Mas no caso aqui, se o Astral se me permite. Claro. No caso aqui, para economizar por causa do calor, eu não quis repetir tudo que o doutor Pedro disse, porque seria o meu voto e é o meu voto. Não, presidente, não é a opinião pessoal dele, é apenas a opinião que ele deu, seria a minha opinião. Para economizar o calor que a gente está tendo e para não acalorar também a discussão, foi que eu apenas usei as palavras dele. Até aí eu estou concordando com tudo. O que eu estou querendo é o seguinte: qual é a forma agora? Vai ter que passar para alguém para ser. É isso que eu estou querendo, só isso. Eu quero arrumar isso. O resto está tudo perfeito. Não tem nada. Isso, o voto de. Quem vai fazer o voto da gente? Pronto, resumindo. O senhor Luiz Estaca que foi o primeiro na verdade é isso mesmo. Eu não queria criar as perguntas, mas sou eu que vejo. Na verdade. O excelência tem a maior autoridade nesse tema. Tem que fazer, né? E assim, só esclarecendo, conselheiro, como bem colocou o conselheiro Otávio Lessa, o Ministério Público ratificou o parecer da terceira Procuradoria de Contas e exprimiu seu entendimento pessoal, que foi posto à consideração dos conselheiros, e os conselheiros votaram no sentido contrário ao que foi relatado por Vossa Excelência. Então, assim, o entendimento pessoal do procurador não foi colocado em votação. Os conselheiros apreciaram a matéria segundo o seu convencimento e votaram nesse sentido. Não estou discordando de nada. Não, então estamos em harmonia. Não tem nada discordando. Está perfeito. Está certo. Isso é normal. Isso é normal. Quantas vezes eu já parecer escrito do Ministério Público, eu fiz contrário? Não tem nada. Está colocando isso, não tem nada. É entendimento. Eu que votei primeiro, que os outros me acompanharam, então passa a ser o relator. Passa a ser o relator para o acordo, o conselheiro dos estados. Só isso. Se fosse outro primeiro, seria o outro relator. O senhor foi o condutor do voto divergente. E para finalizar, presidente, tem aqui o contrato que eu há pouco falei, só para aproveitar a presença do presidente, com relação à prestação de conta da Prefeitura Municipal de Novo Olinda, exercício 2012. Gestão do senhor José Everaldo Alves Barbosa. A prestação de conta em tela foi encaminhada a esta corte através do ofício número 1 de 2013, datado 30 de abril, firmado pelo senhor José Everaldo Alves Barbosa, ex-prefeito, protocolado neste tribunal no dia 30 de abril, dentro do prazo regimental. Após análise preliminar e checklist efetuada na assessoria do gabinete, foi constatado que não foram encaminhados alguns documentos obrigatórios quanto do envio da prestação do conta, conforme determina a Lei Federal 4.320, em a Resolução número 2 de 2003. Considerando que a justificativa correspondente dos itens 10, 12, 13 e 14, as cópias dos documentos abaixo elencados são imprescindíveis para a análise da prestação de contas, sendo inteira responsabilidade do prefeito de sua remessa. Número 1, a natureza da despesa por unidade orçamentária segundo as categorias econômicas. 2, programa de trabalho. 3, programa de trabalho do governo demonstrativo das funções, programa e subprograma de projeto e atividades. 4, demonstrativo das despesas por funções, programa e subprograma, conforme vinculou com os recursos. 5, demonstrativo de despesa por órgão e funções. 6, demonstrativo da dívida fundada interna e externa. 7, relação do resto a pagar. 8, parecer do controle interno. 9, cópia da LDO. 10, nota explicativa acerca do registro de R$ 100.368,28 no balanço patrimonial da conta realizado diversos responsáveis. 11, nota explicativa acerca do registro dos 100 mil no balanço patrimonial. 12, decretos referentes à abertura de crédito suplementar que não foram enviados junto ao processo de prestação de contas. No decreto 37, 38, 42, 43, 44 e 5 de maio. 13, justificar a divergência das coberturas para abertura de crédito suplementar dos decretos abaixo citados. Tem alguns dos decretos. 14,
Justificativa a divergência do saldo que passa para o exercício seguinte, demonstrando no anexo 13 do balanço financeiro em relação ao apresentado no balanço patrimonial, que verificando a diferença da ordem de 16.143,79. 15. Justificar o valor da dívida ativa registrada no balanço patrimonial com a inscrição e baixa ocorrida no exercício, demonstrado no anexo 15 das variações patrimoniais. 16. Cópia do relatório de execução orçamentária de 2012. 17. Cópia do relatório de gestão fiscal 2012. 18. Demonstrativo da conta bancos e cópia dos extratos bancários de suas respectivas conciliações. Considerando que a prestação de contas do município de Novo Olinda, exercício financeiro de 2012, foi protocolada no tribunal dia 30 de abril de 2013, dentro do prazo regimental, considerando finalmente que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, assegura o interesse do direito ao contraditório e ampla defesa, decide o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, a cientificar o ex-prefeito do município de Novo Olinda, o senhor José Everaldo Barbosa, do inteiro teor desta deliberação. B. Cientificar também o atual gestor da obrigatoriedade imposta pelo artigo 1º, inciso 4º da Lei 5.604. E. C. Converter o julgamento do processo em diligência, a fim de que os senhores José Everaldo Alves Barbosa e Aldemiro Rufino da Silva, atual prefeito de Novo Olinda, exercite o direito acima citado e remeta a esta Corte de Contas, no prazo de 15 dias, os documentos relacionados, conforme prevê o artigo 109 da Resolução 3 de 2001, contando a partir da data do recebimento do AR. E D. A presente deliberação deverá ser publicada em Diário Oficial para sua eficácia jurídica. Com a palavra do Ministério Público. Nada a acrescentar, excelência. Visto que os autos ainda serão tramitados ao Ministério Público. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Luiz Eustáquio. Voto com o relator. Desde quando, da vez passada, já votei que ele, como presidente, ele tinha autoridade e tem, mas ele quis compartilhar com todos nós a sua decisão e eu voto com sua excelência. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com relator. Conselheiro substituto, doutor Sérgio Maciel. Com relator, excelência. Aprovado. É só. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, eu tenho a relatar o processo TC 7522 de 2006. Trata o presente processo sobre o contrato 22 de 2006, celebrado entre o município de Maceió, através da Secretaria Municipal de Finanças e a empresa Prismel. O presente termo tem como objeto a aquisição de veículo destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Controle Interno, de conformidade com o estabelecido na sua cláusula primeira. O valor global do contrato é de R$ 30.200, correndo as despesas da conta de dotação orçamentária descrita na cláusula 5ª e seu prazo de vigência de 6 meses. Contrato a partir da data da sua publicação no Oficial do Município. O contrato era sob apreciação do recorte de licitação, modalidade pregão presencial, 12 de 2006, tipo menor preço. No contrato em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. A luta Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas, através do parecer 514 de 2013, e o Ministério Público de Contas, através do parecer 1177 de 2013, terceira PC, opinaram favoravelmente pela anotação do roteiro do termo. Nestas condições, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas resolve anotar o presente contrato na forma para fins de direito. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, me perdoe, mas o processo trata do processo 7522, valor R$ 30.200. Está no contrato, olha aí. Secretaria Municipal de Finanças de Maceió. Maceió. Gentileza. É isso mesmo. É isso mesmo. Pela regularidade, excelência. Obrigado. Em discussão, o processo. Acho que ele não ouviu. Em votação, conselheiro Luiz Eustáquio. Acompanha a relatora. Conselheiro Otávio Lessa. Relatora. Conselheira substituta, doutora Raquel.
Com a relatora, presidente. Conselheiro substituto, Dr. Sérgio Maciel. Com a relatora, senhor. Aprovado. Tem agora o processo TC 3631 de 2006. Trata o presente processo sobre o pregão presencial 1 de 2006, tipo menor preço, total por lote, realizado pela Superintendência Municipal de Controle do Convívio Urbano, SMCCU. Contrato 009-2006. Contrato firmado entre a Superintendência Municipal de Controle do Convívio Urbano e a empresa Canaã Comércio e Representações Limitada, tendo como objeto a aquisição de 70 mil litros de gasolina comum, 26 mil litros de óleo diesel e 10 mil litros de álcool automotivo, de conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira. O valor global do contrato é de R$ 256.960, cujos recursos financeiros estão discriminados na cláusula 5ª e seu prazo de vigência é até 31 de dezembro de 2006, contado a partir da data da sua publicação no Estado Diário Oficial do município. O primeiro termo aditivo ao contrato 9 de 2006. O presente termo aditivo tendo como objeto a prorrogação do contrato por mais 3 meses, tendo acréscimo de combustível na ordem de 25%, correspondente ao valor de R$ 64.240, cujos recursos financeiros estão discriminados na cláusula 3ª. As partes e as testemunhas puseram suas assinaturas em 6 de dezembro de 2006 e sua súmula foi publicada no Diário Oficial do município na edição do dia 7 de dezembro do mesmo ano. Nos termos em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. A Duta Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas, através do parecer 1059/2009 e do número 605/2013, e o Ministério Público de Contas, através do parecer 1165/2013, terceira PC, opinaram favoravelmente pela anotação dos referidos termos, com ressalva. Nestas condições, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve anotar os presentes termos na forma e para fins de direito, com a ressalva que seja determinado ao gestor responsável que se abstenha de firmar contratos sem a renovação das certidões de regularidade da empresa. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade com ressalva, tendo em vista a ausência de comprovação, na verdade, o vencimento das certidões de regularidade fiscal. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. Acompanha a relatora. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira substituta, doutora Raquel. Conselheiro substituto, Sérgio Maciel. Aprovado. Tenho agora, são 5 processos de multa. Primeiro processo TC 14742, de 2012. É aplicação de multa ao ex-gestor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Capela, senhor José Ivanildo Lira Duarte Filho, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. Segundo processo TC 12.720, de 2012. É a aplicação de multa ao ex-gestor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Capela, senhor José Ivanildo Lira Duarte, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, correspondente aos meses de março e abril de 2012. Processo TC 16045, de 2012. Aplicação de multa ao ex-gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Maribondo, senhor Emerson Aljan Bezerra Cavalcante, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. Processo TC 16046, de 2012. Aplicação de multa à gestora da Secretaria Municipal de Educação de Maribondo, senhora Roberta Feitosa de Araújo, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. E o processo TC 16062, de 2012, aplicação de multa à gestora da Secretaria Municipal de Educação de Pindoba, senhora Ana Paula Belém Toledo da Costa,
pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 2º da Resolução Normativa 10/2011, os ex-gestores foram notificados pelo FUNCONTAS para que, no prazo de 5 dias improrrogáveis, se manifestassem, exercendo assim o direito ao contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, entende que os ex-gestores mencionados descumpriram as normas legais vigentes. Nessas condições, acordo pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais constitucionais, a. pela aplicação de multa de 50 FAUs, equivalente a R$ 913,50, aos ex-gestores mencionados acima, em conformidade com o que dispõe o artigo 3º e 4º da Resolução 1 de 2003. B. Pela ciência da presente deliberação. C. Pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para a ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. E D. Alertá-los que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público. Vamos acrescentar, Excelência, nos autos, tendo visto a ausência de manifestação dos gestores. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Luiz Eustáquio. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira substituta Ana Raquel. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Aprovados. É só, senhor presidente. Pela ordem para relatar, conselheira substituta Ana Raquel. Senhora Presidente, senhores conselheiros, doutor Ministério Público, doutor Pedro, só tenho para relatar 2 processos que, em âmbito de multa, eu vou relatá-los de uma só vez, são os processos TC 3406-2013, que trata sobre o não envio a esta Corte da cópia do segundo aditivo ao termo de compromisso número 19/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Sebastião, descumprindo assim o prazo estabelecido no calendário de obrigações de gestores públicos. O secretário de Estado da Saúde no exercício 2012, senhor Alexandre de Melo Toledo, foi devidamente notificado através do ofício 603/2013 FUNCONTAS, consoante se observa do AR, folha 5, para quem observança os princípios da ampla defesa contraditória apresentasse manifestação sobre o fato descrito no prazo de 5 dias. Como resposta, o gestor enviou apenas a cópia do termo nominado, mas não apresentou justificativa para o descumprimento da obrigação. E o processo TC 2406-2013, que trata do não envio da cópia dos contratos celebrados entre o município de Poço das Trincheiras e as empresas MN, Cesim Comercial ME, Jaqueline Buffoni Gama ME e a atual distribuidora limitada, descumprindo o prazo estabelecido no calendário de obrigações de gestores públicos. O prefeito do município nominado no exercício 2012, senhor José Gildo Rodrigues Silva, foi devidamente notificado através dos ofícios números 623/2013, 607/2013 e 608/2013 para se manifestar no prazo de 5 dias. E como resposta, o gestor encaminhou cópia integral do procedimento administrativo que deu origem aos contratos nominados e apresentou justificativa insuficiente para o descumprimento da obrigação. Encaminhados ao Ministério Público de Contas para o cumprimento disposto no parágrafo único do artigo 3º na Resolução Normativa 10/2011, foram zerados pareceres pelo não acolhimento das defesas prévias apresentadas e consequentes aplicações de sanções pecuniárias. Dessa forma, registra-se o não envio das cópias dos instrumentos nominados respectivos procedimentos administrativos a esta Corte de Contas no prazo regulamentar e a não apresentação de justificativas aceitáveis para os fatos narrados. Portanto, conclui-se que houve descumprimento do disposto no regimento interno desta Corte e na Resolução Normativa número 2/2003. Ante o exposto, voto em consonância com os pareceres zerados nos autos, no sentido de que o Pleno do Tribunal de Contas de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, adota a decisão que era submetida à sua apreciação. Aplicar a multa de 50 FAUs, equivalente a data ao valor de R$ 913,50, aos gestores supracitados pelo não envio dos documentos mencionados no prazo estabelecido no calendário de obrigações de gestores públicos para o Tribunal de Contas, tendo descumprido o prazo de remessa estabelecido na Resolução Normativa 2/2003, na forma do artigo 207, inciso 2º do Regimento Interno. Concedendo o processo TC 3406/2013 o prazo de 5 dias para que o então gestor encaminhe cópia integral do procedimento administrativo que originou a celebração do termo em referência, na forma do parágrafo 1º do artigo 58 do Regimento Interno. Cientificado inteiro o teor desta decisão, para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhes foram impostos por este tribunal, a crédito do FUNCONTAS. Alertado que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento competente da ação de execução. Citar o atual gestor no processo 3406/2013 para, no prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento do AR, enviar a cópia integral do processo administrativo que originou o termo nominado. Informar o gestor que o não atendimento à solicitação desta Corte poderá acarretar a implicação de multa com fundamento
fundamento no artigo 207, inciso 4 da Resolução 3 de 2001 do Tribunal de Contas, e cientificar a direção do Funcontas do interior destas deliberações. Com a palavra o Ministério Público. Pela insubsistência das defesas apresentadas e a consequente aplicação da sanção pecuniária pertinente, Excelência. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Luiz Eustáquio. Me abstendo ao processo relativo ao gestor Alexandre Melo Toledo por laços de parentesco, me abstendo nesse voto, acompanhando a relatora nos demais processos. Conselheiro Luiz Eustáquio. Conselheira Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com relatores. Aprovados. Mais processos, presidente. Pela ordem para relatar, o conselheiro substituto Sérgio Maciel. Senhora Presidente, conselheira Rosa Albuquerque, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, senhor Procurador-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, doutor Pedro, eu tenho a relatar aqui 3 processos que tratam de decisão simples, onde solicita documentos e pede esclarecimentos ao gestor, e gostaria de informá-los que os trago aqui por questões para manter a uniformidade das decisões já prolatadas nesses processos. Como eles já foram apreciados anteriormente aqui pelo Pleno, então, por questão de uniformidade, estou trazendo aqui novamente para nova apreciação, porque no entendimento deste auditor substituto de conselheiros, eu entendo que seria indispensável esse tipo de decisão, a submissão dessa decisão ao Pleno para uma simples solicitação de esclarecimentos e pedido de documentos. Vamos lá. Processo TC 4499/2008, ele cuida do processo da prestação de contas do senhor Luciano Rufino da Silva, gestor do município de Campestre, no exercício de 2007. A presente prestação de contas foi encaminhada a esta egrégia corte, tempestivamente, por meio do ofício número 35/2008, de 17 de março de 2008, protocolada em 23 de abril de 2008. Seguindo o rito estabelecido pelo regimento interno desta Corte de Contas, os autos foram encaminhados à DEFAFON, que, ao examinar os documentos constantes no referido processo, elaborou o relatório AFO-DEFAFON número 185/2010, constante do processo TC, deste processo TC 449/2008, que, em sua regular tramitação, os autos aportaram no gabinete deste conselheiro relator, que procedeu com as suas competências. O relatório supracitado destacou algumas ocorrências que deveriam ser sanadas e, portanto, motivar a decisão simples exarada no dia 25 de outubro de 2011, sendo a defesa realizada através do processo TC 325/2012, e todas as questões suscitadas e esclarecidas. Compulsando os autos, mais uma vez, vislumbra-se necessário elucidar outras divergências detectadas a fim de subsidiar a formação do convencimento deste relator. Tomando-se por base o disposto no artigo 10, parágrafo único, artigo 17, parágrafo 1º da Lei Estadual número 5.604, que é a nossa lei orgânica, e aí no artigo 57 da Resolução número 03/2001, que se trata do regimento interno desta Corte, foram solicitados esclarecimentos e documentos, que a seguir são especificados nessa decisão, que, no meu entendimento, eu entendo dispensável relatá-los. Então, são cerca de 15 solicitações de documentos, entre eles relatórios de controle interno, relação de restos a pagar, e daí vai. Se alguns de Vossas Excelências entenderem necessário que eu
discrimine aqui cada um deles, eu posso fazê-lo sem nenhum problema. Bem, após relacionar os documentos, né, este relator, ante ao exposto, este pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais regimentais, está apto a decidir cientificar o prefeito do município de Campestre no exercício de 2007, o senhor Luciano Rufino da Silva, a secretária municipal de Finanças, senhora Luciana Rufino da Silva, e o profissional de contabilidade, senhor Luiz Gustavo dos Santos, quanto à determinação nos itens supracitados, em particular os atos em que intervieram de suas responsabilidades, para que, querendo, manifestem no prazo de 15 dias, encaminhando cópia da presente decisão por meio postal, com aviso de recebimento, de forma que não haja dúvida de suas notificações, em atenção aos preceitos constitucionais emanados do princípio do devido processo legal, precisamente em suas espécies do contraditório e da ampla defesa, esculpidos no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República, bem como no artigo 3º da Constituição do Estado de Alagoas, de 1989, e conforme previsto na Lei Estadual número 5.604, nos artigos 2º, parágrafo único, artigo 5º, inciso 1º, combinado com o artigo 24, e artigo 6º, 7º, inciso 5º, 10º, artigo 25, inciso 2º, artigo 33, a linha A, e artigo 38, assim como disposto na Resolução número 03/2001, nos artigos 2º, inciso 6º, 7º, 8º, artigo 6º, inciso 21, artigo 8º, parágrafo 2º, artigo 94, parágrafo 1º, artigo 95, inciso 3º, artigo 106, inciso 1º, alíneas A e B, artigo 112, 200, inciso 3º, artigo 201, caput e artigo 212. Decidi também oficiar o atual gestor comunicando-me da presente decisão e, por fim, sobrestar o presente processo quando do seu retorno ao gabinete deste conselheiro relator, abrindo vistas aos interessados. Esse é o voto, excelência. Com a palavra o Ministério Público. Quero acrescentar, excelência, que o processo daqueles anteriores a 2010 que não tramitariam por decisão do plenário ao Ministério Público. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Luiz Eustáquio. Com o relator. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator. Aprovado. Dando prosseguimento, excelência, tenho em mãos o processo número 4138/2008. Versam os autos da prestação de contas da senhora Amara Cristina da Soledade, gestora à época do município de Joaquim Gomes, no exercício de 2007. A prestação de contas, a prestação de contas em tela foi encaminhada a essa Corte de Contas tempestivamente por meio do ofício número 065/2008, datado de 11 de abril de 2008 e devidamente protocolada em 14 de abril de 2008. Seguindo o rito estabelecido pelo regimento interno desta Corte de Contas, os autos foram encaminhados à DEFAFON, que, ao examinar os documentos constantes no referido processo, elaborou o relatório AFO-DEFAFON número 88/2011. Vislumbra-se de uma análise preliminar que, para exame da presente prestação de contas, a fim de subsidiar a formação do convencimento deste relator, faz-se necessário elucidar algumas situações verificadas. Com base no que dispõe os artigos 10, parágrafo único, artigo 17, parágrafo 1º da Lei Orgânica deste Tribunal e artigo 57 do Regimento Interno, solicitamos as informações e documentos a serem especificados. Então, também entendo dispensável elencar cada um desses documentos, mas me coloco à disposição se vossas excelências entenderem que
devo relacioná-los. Bem, diante do exposto, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decide cientificar a prefeita do município de Joaquim Gomes, no exercício 2007, senhora Amara Cristina da Solidade, o profissional de contabilidade, senhor Alain Messias de Oliveira, e o secretário municipal de Finanças, senhor Vilmo Rogério de Souza, quanto ao disposto nos itens descritos anteriormente, em particular nos atos em que intervieram, de suas responsabilidades, para que, querendo, manifestem no prazo de 15 dias, encaminhando cópia da presente decisão com aviso de recebimento, de forma a não restar dúvidas de suas notificações, em atenção aos preceitos constitucionais emanados pelo princípio do devido processo legal, conforme disposto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República e artigo 3º da Constituição do Estado de Alagoas, e ainda fundamentado na legislação desta Corte de Contas, conforme lei orgânica deste Tribunal de Contas, artigo 2º e parágrafo único, artigo 5º, inciso 1º, combinado com 94, artigo 6º, 7º, inciso 5º, artigo 10, artigo 25, inciso 2º, 33, a linha A e 38, assim como o disposto no regimento interno desta Corte, artigo 2º, inciso 6º, 7º, 8º, artigo 6º, inciso 21, artigo 8º, parágrafo 2º, artigo 94, parágrafo 1º, 95, inciso 3º, 106, inciso 1, alíneas A e B, 112, 200, inciso 3º, 201, caput e artigo 212. Também decide oficial o atual gestor, comunicando-lhe da presente decisão e sobrestar a presente prestação de contas quando do seu retorno ao gabinete do conselheiro relator, abrindo-se vistas aos interessados. Esse é o voto, excelência. Com a palavra o Ministério Público. Para acrescentar, excelência. Em discussão o processo. Em votação. 3. Não, estão 3. 3, 4. 4. Em votação o processo. Conselheiro Luiz Eustáquio. Acompanho o relator. Conselheira Maria Cleide. Conselheira substituta Ana Raquel. Aprovado. Presidente, dando prosseguimento, tenho em mãos o processo 4919/2009. Trata da prestação de contas da senhora Amara Cristina da Solidade, gestora do município de Joaquim Gomes, no exercício 2008. A presente prestação de contas foi encaminhada a esta Corte por meio do ofício 38/2009, de 28 de abril de 2009, devidamente protocolado em 29 de abril de 2009. Seguindo o rito estabelecido no regimento interno, os autos foram encaminhados à DEFAFON, que se manifestou por meio do relatório AFO-DEFAFON número 166/2010. Vislumbra-se de uma análise preliminar que, para exame da presente prestação de contas, a fim de subsidiar a formação do convencimento deste relator, fez-se necessário elucidar algumas situações verificadas. Portanto, com base no que dispõe a lei orgânica desse Tribunal de Contas e o regimento interno, solicitamos informações e documentos que especificam a seguir e que entendo dispensável relatá-los oralmente nesse momento. Mas me coloco novamente à disposição, se vossas excelências entenderem, eu posso discriminar cada um deles. São cerca de 18 pedidos de esclarecimentos e de documentos. Bem, diante do exposto, o Pleno deste Tribunal, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, decide cientificar o prefeito do município de decide cientificar a prefeita do município de Joaquim Gomes
no exercício de 2008, senhora Amara Cristina da Solidade, e o profissional de contabilidade, senhor Diogo Silva Pereira, bem como o secretário municipal de Finanças, senhor Vilmo Rogério de Souza, contra o disposto nos itens escritos anteriormente, em particular nos atos em que intervieram de suas responsabilidades, para que querendo manifestem-se no prazo de 15 dias, encaminhando cópia da presente decisão por meio de aviso de recebimento, de forma a não restar dúvida de suas notificações em atenção aos preceitos constitucionais emanados do princípio de devido processo legal, conforme estabelecido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e artigo 3º da Constituição do Estado de Alagoas, ainda com fundamento na legislação da nossa lei orgânica, artigo 2º, parágrafo único, artigo 5º, inciso 1º, combinado com 94, artigo 6º, 7º, inciso 5º, 10º, artigo 25, inciso 2º, 33, a linha A e 38. Assim como disposto no nosso regimento interno, artigo 2º, inciso 6º, 7º, 8º, artigo 6º, inciso 21, artigo 8º, parágrafo 2º, 94, parágrafo 1º, 95, inciso 3º, 106, inciso 1º, a linha A e B, 112, 200, inciso 3º, 201, caput e artigo 212. Decide também oficiar o atual gestor, comunicando-lhe da presente decisão, bem como sobrestar o presente processo quando o seu retorno ao gabinete deste conselheiro, abrindo-se vistas aos interessados. É esse o voto, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Nada a acrescentar, Excelência. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Luiz Eustáquio. Com o relator. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator. Aprovado. Não tenho mais processo, Excelência. Não havendo mais processos a serem relatados, passamos a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público, cara querendo fazer uso da mesma. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Eu queria, para entendimento de todos, a gente tentar conciliar as ideias. Eu queria perguntar ao doutor Pedro como é que funciona no Ministério, já que está resolvido o problema, como é que funciona no Ministério Público as procuradorias individuais com relação aos pareceres. Os pareceres, eles vêm direto da Procuradoria ou passa por Vossa Excelência para vir para cá? Como é que é a sistemática dele? Não há necessidade de aprovação, nem de uma análise prévia pelo Procurador-Geral do entendimento exarado por cada procurador. Cada procurador é competente e tem a sua atuação delimitada pela Ordem de Serviço número 6 de 2011 do MPC, que distribui, assim como tem para os conselheiros, os grupos de fiscalização, os municípios, secretarias, a serem fiscalizados pelo Ministério Público de Contas. Então, cada procurador, no âmbito de sua atuação, detém total e plena autonomia e independência funcional para atuar nesses processos. Então, o processo vem a plenário, o procurador que atua junto ao pleno da Corte é o Procurador-Geral, que, no meu entender, deve, como eu fiz, ratificar em obediência e respeito aos posicionamentos pela independência funcional de todos os membros, ratificar os termos do parecer apresentado, porque aquele procurador é o competente para se manifestar nos autos, certo? E o que aconteceu foi apenas o registro do entendimento pessoal do Procurador-Geral do Ministério Público, que foi, que na verdade já era um entendimento do conselheiro Luiz Eustáquio e dos demais integrantes da Corte, que assim também manifestaram o seu... Aí está tudo ok. O que eu quero é entender a sistemática, porque
para que a gente possa proceder dentro de uma análise mais global. Por quê? Porque você tem hoje dentro do tribunal, qualquer parecer que sai da diretoria foi exigido por esta corte que os diretores, eles aprovem aquilo, ou seja, se ele discordar, ele faça suas considerações. Nós temos a procuradoria que tem o mesmo procedimento. Quando tem parecer, quando o procurador, é obrigado o procurador-geral, no nosso caso, ele dá o aprovo disso aí. A Procuradoria-Geral do Estado também funciona desta forma. Ela funciona exatamente assim. Até dentro da Procuradoria do Estado, pode até acrescentar ou não aceitar, ou seja, o Procurador-Geral dá o aprovo do negócio. Por isso que eu estou querendo entender, para que a gente possa estabelecer a relação de entendimento daqui para frente. Tentar entendeu? Esclarecer a Vossa Excelência. Foi realmente bem lembrado, Vossa Excelência, que na Procuradoria do Estado funciona assim, na Advocacia Pública da União funciona assim, na Procuradoria da Fazenda Nacional funciona assim, nas demais procuradorias jurídicas funciona assim. Por quê? Porque são órgãos de consultoria jurídica e representação judicial do ente público. O Ministério Público não. O Ministério Público é órgão encarregado, é instituição encarregada de defesa da ordem jurídica. Seus membros detêm, pela Constituição, independência funcional. Eu jamais teria atribuição de aprovar um parecer de um procurador aqui. Isso seria um absurdo. Então, a dinâmica do Ministério Público, ela é semelhante à dos conselheiros. Vossa Excelência imagina um voto de Vossa Excelência sendo aprovado pelo presidente dessa corte? Vossa Excelência tem total autonomia e independência em relação ao processo de sua relatoria. Sim, mas aí então a dinâmica é semelhante à dos conselheiros. Mas, Pedro, até está concordado. Mas aqui, quando nós vamos trazer, cada conselheiro traz seu voto, ele é colocado o voto em como é que se diz? Ele está colocado aqui e para votação. Perfeito. Mas tem um entendimento que tem que levar em consideração. Na hora que Vossa Excelência traz o voto no primeiro entendimento, para nós, é um entendimento do Ministério Público. Não, o entendimento, eu acho que eu fui bem claro, Excelência, que o entendimento do Ministério Público dos autos foi da terceira Procuradoria. Pedro, eu estou entendendo, e eu não queria discutir na hora, para não dizer que estava vinculando o cara. Não estou vinculando nada. Eu estou querendo colocar, eu acho que tem que existir uma discussão dentro, me desculpe, mas eu tenho que dar minha opinião, uma discussão dentro do próprio Ministério Público se diverge. Por quê? Porque é uma forma até de a gente ter uma outra nós temos a Procuradoria, mas temos o Ministério Público como fiscal, que pode orientar dentro daquilo e chegar até numa terceira opção. Poderá até chegar numa terceira opção. Eu estou colocando isso numa forma de que a gente possa ter o melhor dos pareceres, ou seja, dentro das cabeças pensantes, e que ele venha para cá com toda a coisa. Eu estou entendendo a autonomia, entendi tudo. Mas na minha visão, era importante que isso fosse discutido. Até para a gente estabelecer, nós estabelecemos, o plenário estabeleceu, sem ser parecer jurídico, o que foi colocado aqui. Ou seja, daqui para frente eu já tenho o alinhamento com relação a esse fato ocorrido. Nos próximos, não tem nem. O parecer pode vir totalmente ao contrário. Não, mas o pleno já formou uma decisão com relação a isso. Pode ser diferente do entendimento pessoal de Vossa Excelência. E Vossa Excelência tem todo o direito de externar seu posicionamento, não é verdade? Por exemplo, uma questão que eu acho que retrata muito bem essa situação é a aplicação de súmulas do tribunal. O tribunal exara um entendimento sumulado e são orientações a serem seguidas pelos magistrados, por exemplo do Poder Judiciário. O magistrado é obrigado, a não ser súmula vinculante, é obrigado a aplicar a súmula, aquele entendimento? Não, ele pode aplicar a súmula e registrar na sua própria decisão o seu entendimento pessoal. Isso é feito. E só para concluir, a questão não se trata do melhor ou pior parecer, o melhor ou o pior voto. Não, o melhor ou o melhor. Não, mas melhor e o melhor. Não, mas não é o melhor. Mas não é o melhor e o melhor, não há comparação. O voto de Vossa Excelência não é melhor ou pior do que o voto do
Não, Pedro, não é por aí. Eu não tô. Veja só, aí daí vamos levar para outro lado. Eu gostaria de aí a coisa eu estou colocando. Eu gostaria de concluir. Então, por favor, mas ele está levando para outro lado. Eu gostaria de concluir. Está levando para outro lado. Por favor. Não, Excelência, estou tentando só esclarecer. Se não foi claro, Vossa Excelência, na sua oportunidade, poderá esclarecer melhor o que eu estou falando. Então, o parecer não é melhor ou pior. A temática de uniformização é algo que é desejável, inclusive, para o Tribunal de Contas. O Ministério Público também. É desejável que as decisões dentro do Ministério Público elas sejam uniformes. Lógico, é desejável. Mas ela entra em choque com a independência funcional dos membros. Isso, na verdade, seria utópico nós pretendermos tomarmos todas as decisões de forma uniforme. É utópico. Há uma tentativa? Há. É desejável? É recomendável? Sim. Temos reuniões ordinárias do Colégio de Procuradores todo mês. Temos reuniões extraordinárias quando levantamos, e esse será um assunto a ser discutido em reunião extraordinária, pode ter certeza disso. Discutimos sobre as questões atinentes à atuação do Ministério Público do Tribunal de Contas. Mas a uniformidade em totem, ela é impossível. Quantos processos o Procurador-Geral aqui discordou, não ratificou o entendimento do parecerista, do procurador competente? Nenhum, nem hoje. Porque aqui eu ratifiquei o posicionamento do procurador competente. Então, a meu ver, não vi problema e não vejo problema algum nisso. A dinâmica do Ministério Público é totalmente diversa da Procuradoria Jurídica. Procuradoria Jurídica tem um procurador-chefe que deve aprovar as manifestações dos procuradores. O Ministério Público não. O Ministério Público não é órgão de consultoria do tribunal, nem representa judicialmente o tribunal. A dinâmica é diversa. Vossa Excelência já imaginou o Procurador-Geral de Justiça, Sérgio K., tendo que aprovar uma manifestação de uma ação civil pública interposta pelo José Carlos Castro, coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público? Ou da doutora Carla Padilha? Não existe. Então, eu só queria esclarecer que a nossa dinâmica ela é diferente da colocada por Vossa Excelência. Vossa Excelência tem toda a razão no que pertinge às procuradorias jurídicas, a advocacia pública. Outro segmento, um dever institucional, uma parcela do poder estatal diverso do Ministério Público, que é diverso dos conselheiros. Então, se pude me fazer entender, essas são as minhas palavras, Excelência. Eu seria, doutor Pedro, muito ingênuo se eu achasse que todo mundo teria que ter o mesmo pensamento. Aí cada cabeça é uma sentença, isso é um fato que existe. Em nenhum momento eu atribuí e levei nessa direção. Na primeira pergunta, eu nem disse que estava certo nem errado. Eu quis entender a sistemática, como é que funciona o Ministério Público, como é que funciona as procuradorias. Meu intento já foi resolvido. Por quê? Porque Vossa Excelência disse que vai ser discutido o problema. Era exatamente o que eu estava querendo. Ou seja, que esses problemas sejam discutidos, porque, por exemplo, é muito complicado, eu acho interessante, muito interessante, normal, mas, por exemplo, ter um parecer de determinados processos, ele teria todo o direito, mas o doutor Gungel lá no Supremo Tribunal Federal fosse ler o parecer que foi dado por um colega e depois ele dá o que ele pensa. Eu nunca vi. Então, então, eu estou precisando ver mais no Supremo. Eu não vi. Então, o meu intento era, na verdade, que houvesse essa discussão que Vossa Excelência disse que já vai existir. Eu já dou por satisfeito, entendi a sistemática como ela funciona, entendeu? E quando eu falo do melhor, foi por isso que eu podia estar entendendo mal, e eu coloquei para Vossa Excelência, com relação que de uma discussão sai ou uma proposta, quando eu falo melhor, ou melhor. O que eu quero dizer não é que está certo nem que está errado. O que eu quero dizer
é que a gente firme um entendimento, se há discussão, pode até na discussão de todos vocês, não, vamos continuar com a divergência. Você faz do seu jeito, eu faço do meu jeito, você concordo. Mas o intento e a minha colocação foi no sentido que essa discussão, ela facilita muito mais para nós conselheiros, pelo menos para mim. Eu vou falar com relação a mim. Um entendimento relativo a qualquer assunto. Foi nessa linha, não foi em sentido de achar nada, nem discordar de nada. Entender como é que funciona, fazer essa colocação, fazer para Vossa Excelência colocar que uma discussão é salutar quando existe uma divergência. Eu tenho, inclusive, espelho isso na prática. Quantas vezes procuro Vossa Excelência todos eles lá quando eu tenho alguma dificuldade de entendimento. E a gente tem chegado a um consenso, nunca de divergir, não, vamos para lá, vamos para cá, e a gente chega a um consenso. O que eu quis dizer, na verdade, se houve também um entendimento diferente, não, era nesse sentido, da gente convergir, e isso eu deixei passar para não haver nenhuma relação com o processo, foi só para entendimento e que a gente pudesse tirar o melhor proveito de tudo que passa aqui. É só isso, presidente, e está bem, para mim está bem esclarecido, bem colocado. Com certeza. A tentativa é sempre que nessa tônica de uniformização, que ela deve gerar até segurança jurídica aos jurisdicionados. Vossa Excelência pode ter certeza que o Ministério Público tem primado por tentar ao máximo uniformizar suas decisões, mas que essa tônica, lógico, ela sempre esbarra na independência funcional de cada membro, e realmente é uma situação um tanto quanto delicada, mas com certeza sempre nos esforçamos e tentamos debater situações em que há posicionamentos divergentes. Eu só para fechar, presidente, mas é rapidinho. É o seguinte, tem um caso real que eu estou discutindo com o doutor Gustavo e a doutora, esqueci o nome da Estela, que é o mesmo gestor, a mesma prefeitura, e houve exatamente divergência de entendimento. O que é que a gente está pegando? São quase 50 processos, nós estamos sentando para ver, vamos tentar unificar, e estamos mais ou menos chegando já na conclusão. A pessoa, inclusive, é falecida, vamos ser práticos e lógico, para trazer um problema já mais ou menos, são 50 processos, mais ou menos. Então isso que eu não coloco de boca para fora, eu no meu dia a dia eu pratico isso como uma forma de até aprender, me policiar e melhorar cada dia mais. Com a palavra o conselheiro substituto Sérgio Maciel. Eu gostaria de que o conselheiro Otávio Lessa, inclusive eu queria até justificar porque dessa pergunta antes, né? Porque inclusive tem previsão no nosso regimento interno que o auditor-chefe ele cabe uma cadeira aqui no pleno para defender os seus pareceres, né? Então, como de certa forma essa discussão pode vir a ser aplicado nessas situações em que o auditor-chefe vem aqui a pleno defender os nossos pareceres, eu queria que o conselheiro Otávio Lessa me tirasse a dúvida com relação a essa discussão, se Vossa Excelência entende que o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas não pode expressar sua opinião particular sobre um determinado processo, aqui no caso, como no caso específico, e que essa dúvida, que a opinião dele não possa divergir do parecer do órgão que ele representa, da instituição, porque, como eu disse, isso aí pode vir assim, afetar lá a auditoria. Você pergunta? A Vossa Excelência. Não, pelo contrário, como foi decidido pelo pleno, que nesses casos o Procurador-Geral aprova, ele tem todo o direito de não aprovar e fazer um parecer dele. O diretor da FAFOR e da Fazenda, a mesma coisa, ou complementar. É isso que foi discutido e que, com relação à auditoria. Com relação à auditoria, a gente nunca teve oportunidade que, quando na entrada de vocês três, na verdade, o que é que acontecia? A gente só tinha um procurador, um auditor. Aí não tinha como, que era dele mesmo, dele para ele mesmo. A gente nunca teve oportunidade de avançar com relação à auditoria.
Mas nós avançamos com relação à Procuradoria e Diretoria. Isso é nesse sentido. Ele discorda tudo. Mas como ele não tem, o Procurador-Geral nosso, não tem assento aqui, ele não vai poder discordar aqui. Ele vai ter que discordar na caneta lá. Entendeu? É esse o meu entendimento. Aqui ele não tem como o Ministério Público, que além de ter uma sistemática diferente, ele não estaria aqui sentado para discordar. Só uma dúvida. Verbalmente. Não, a dúvida perguntou do procurador do Ministério Público ou da Doutor Pedro, a minha pergunta procuradoria. Não, a minha pergunta, Excelência, é o seguinte. Por gentileza, para que a gente mantenha o entendimento melhor de cada posicionamento, vamos procurar manter a ordem de um por vez, por gentileza. Licença, Vossa Excelência. Com a palavra ainda continua com Vossa Excelência. Você tinha encerrado. Tá. Só para concluir o assunto, a pergunta é bem objetiva, só se Vossa Excelência entende que ele pode ou não expressar o seu entendimento particular sobre os processos apreciados aqui no Pleno. E nesse entendimento pode divergir ou não do parecer da instituição que ele representa. Por isso que eu quis entender a sistemática. Dentro da sistemática que ele colocou, óbvio que ele pode. O que é que eu fiz? Eu fiz uma proposta, e fiz questão de dizer, que era importante para a gente, para os conselheiros do tribunal, que cada vez que tivesse uma divergência, houvesse uma discussão. Que de repente pode haver um consenso, ou então vir até uma ideia melhor. Foi essa colocação. É óbvio que ele tanto pôde que ele colocou e houve um entendimento de outros conselheiros, dos outros, da maioria, pelo pensamento dele, mesmo não estando expresso no parecer. Obrigado, com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio. Senhora Presidente, senhores conselheiros, o doutor Pedro aqui afirmou, ele deu a opinião pessoal, porque esse foi o termo que ele quis usar. Mas ele aqui está na qualidade de procurador-chefe. Ele deu a opinião como procurador-chefe, que pode divergir, no caso em tela, divergiu do voto do que deu o parecer. Como nós aqui divergimos de voto. Hoje, divergindo da forma de como votar. Vossa Excelência, a conselheira Maria Cleide, votaram de uma maneira, eu, a conselheira Raquel, o conselheiro de outra forma. Salutar. Para isso é que somos um tribunal, para isso é que somos mais de um. Eu acredito que essa palavra que o conselheiro, o doutor procurador usou, entendimento pessoal, não, ele é o procurador-chefe. E até porque ele veio a esclarecer uma palavra simplesmente, voto com ressalva. Ressalva de quê? Isso que eu me bati da outra vez com o auditor Alberto Pires, e que venho, e que a minha assessoria está orientada quando tem ressalva de quê, para que eu explique, que a palavra simplesmente é prova com ressalva. Eu tenho o maior cuidado quando botar ressalva, de botar qual foi a ressalva, ficar bem claro, para não saber o que foi. Exato, tanto que foi que Vossa Excelência hoje leu e o doutor procurador-chefe divergiu e que foi acompanhado por mim e por outros. Então, eu acho que, neste sentido, que é a pergunta, eu acho que o doutor Sérgio perguntou se ele poderia externar ou não, ou alguém da autoridade. Mas claro que pode. Claro que pode, convergir ou divergir. Eu acho que sim. Excelência, por gentileza. Pois não. Com a palavra o Ministério Público. Somente para ficar um pouco claro, de fato, conselheiro Eustáquio, não foi só a palavra que eu quis usar, realmente foi o meu entendimento pessoal, porque eu fiz questão de ratificar mais de uma vez, deixar bem claro que a manifestação do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas foi ratificando o parecer da terceira Procuradoria de Contas. Fiz a ressalva do entendimento pessoal do procurador Pedro Barbosa, que é divergente do procurador titular da terceira Procuradoria de Contas. Mas, como competente procurador da terceira Procuradoria de Contas, eu, na qualidade de procurador-geral, ratifiquei o parecer da Procuradoria, da terceira Procuradoria de Contas, que
foi acatado pelo conselheiro Otávio Lessa e não foi acatado pelos os demais componentes desta igreja corte. Eu só queria deixar isso claro aos senhores. Senhora presidente. Com a palavra a conselheira Maria Cleide. Me surgiu agora uma dúvida com relação, porque o parecer do Ministério Público ele é opinativo, certo? Então já existe no processo, nos autos, um parecer do Ministério Público. Perfeito. Com o parecer da Procuradoria Jurídica do Tribunal. E surgiu mais um terceiro. Não, excelência, não surgiu um terceiro parecer, excelência. Terceiro parecer não, mas um novo entendimento que foi discutido no pleno e deixando uma dúvida na hora de ser aprovado um processo. Não, excelência. De ser não, excelência. Analisado. O que aconteceu foi a ratificação do parecer contido nos autos. Não surgiu dúvida, excelência. Eu acredito que o conselheiro Luiz Eustáquio já havia esse posicionamento antes mesmo de eu nascer. Entendeu? O conselheiro substituto Sérgio também já não, também. Eu sei que você é muito novo. Não chegou a tempo. Eu fico imaginando, os demais também. Se está acontecendo isso, e aí, como é que nós vamos nos colocar? Cada um entendendo da forma que a gente entende, excelência. Exato. Porque o entendimento, eu apenas, por causa desse calor que terminamos ficando, eu aproveitei as palavras do doutor Pedro Barbosa, no entendimento pessoal dele, como ele assim o diz, que seriam meus argumentos, talvez não tão brilhante quanto ele foi, mas seria meu entendimento, e entendi. Nós estamos aqui não para acompanhar ou discordar da Procuradoria ou do Ministério Público, tanto que a palavra final é nossa. Então, mas não basta que seja favorável ou contrário, a gente já tem que acompanhar. Nós temos que ter um entendimento, cada um de nós, como foi o caso hoje. E as palavras do doutor Pedro só vieram enriquecer aquilo que eu pensava, e querendo aproveitar esse calor que não está aqui, já está aí, quente, aproveitar para simplificar, pois é isso. Eu entendi, Vossa Excelência. Só acrescentando, Excelência, me permita, o processo foi bem relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Então, o processo era de conhecimento de todos e cada um podia formar a convicção que melhor lhe aprovesse. Então, no processo foi dito o que aconteceu, foi dito que não ocorreram as 3 propostas válidas, não houve a repetição do convite e assim o gestor contratou. Então, os fatos foram bem narrados e ficava a percepção de cada relator aplicar a regra jurídica que ele entendesse pertinente. Então, no meu entender, não houve levantamento de dúvida ou questionamento algum. O processo foi muito bem relatado e de forma esclarecedora pelo conselheiro Otávio Lessa. O entendimento de outros foi diferente, mas quanto à relatoria foi perfeita. Acho que já está esgotado o assunto. Não havendo mais quem queira se posicionar, declaro encerrada a presente sessão, convocando as senhoras e os senhores conselheiros e o representante do Ministério Público para a sessão da próxima terça-feira no horário regimental. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.